pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Esse é o vídeo de leituras do mês de julho. Tenho 13 livros aqui para mostrar para vocês. Mas antes, vocês já sabem que tem que se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar a notificação, me seguir lá no Instagram também, tá? E se quiser comprar algum desses livros, você vai lá na Amazon, usa o meu link, tá bom? Combinado assim? Então vamos lá. Vou falar rapidamente sobre todos eles, porque tem vlog de leitura toda segunda, como vocês sabem, e nos vlogs eu conto o melhor de cada história, então eu não posso ficar me repetindo muito aqui, né? Mas vamos lá, que tem bastante livro pra falar. Primeiro livro que eu li, eu dei 3,5, que foi Garotas em Chamas. Esse livro da C.J. Tudor. Gente, eu gostei bastante desse livro. Por que eu dei 3,5? Eu não sei, eu acho que ele merecia um 4, sabe? Só que eu tive umas ressalvas com ele. Os plots eu não achei assim tão maravilhosos, incríveis e surpreendentes. Mas foi uma leitura rápida, foi dinâmico, eu não fiquei assim muito preso. Claro, teve uma parte aqui que demorou um pouquinho mais, mas assim, gostei, tá? É a história de uma reverenda, reverenda? Vigária? Não sei como é que fala, vigária, acho. Que ela se muda para uma cidadezinha, um vilarejo ali, começa a acontecer coisas estranhas, garotas em chamas começam a aparecer, alguma coisa tá errado, um padre foi morto, não sabe se foi assassinado, se foi suicídio, o que aconteceu, e aí ela foi com a filha dela, começa a remexer nessa história ali, e assim, o final, assim, tem dois plot twists, tá? Eu até fiquei, o outro eu já fiquei mais, já peguei, mas esse aí eu não esperava. Foi interessante, tá? Mas então é um livro bom, eu recomendo. Ele ficou em segundo lugar no meu ranking de C.J. Tudor. Ele só perde para as outras pessoas, tá? O próximo livro, também de thriller suspense, eu dei 3,5 também. Mas eu não sei, gente. Eu tô muito assim pra dar 4 também, sabe? Que é As Musas. Esse livro tá, acho que ainda está em pré-venda, não tenho certeza. E ele é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que é um dos meus livros favoritos de thriller e suspense aqui. Esse aqui não ficou entre os favoritos, mas eu gostei bastante. Mas achei que também não foi tão surpreendente, também não teve muito, sabe? Meio enrolado e tal. Então, assim, mais ou menos. Mas foi bom. Recomendo, leiam, tirem suas próprias conclusões. Ele tem aqui uma citação. Não é bem uma citação, né? Eu até marquei, dobrei o livro, onde ele fala na página 251, ele comenta sobre A Paciente Silenciosa. A protagonista aqui, ela é psicóloga. E tem um personagem, a Paciente Silenciosa, que também é psicólogo, psicoterapeuta e tal. E aqui ela tá recomendando que ele vá lá para aquele lugar, que é um hospital psiquiátrico. E eles vai lá, que eles estão precisando e tal, sabe? Então a gente já sabe quem é esse personagem, já fica... Ah, esse livro aqui aconteceu antes, então, sabe? E aconteceu antes mesmo. E é interessante também, recomendo, é bom, sim, mas não ganha de A Paciente Silenciosa, tá bom? O próximo livro eu dei 3 estrelas, tá? Que foi Noite Sem Fim, mas eu acho que ele merecia 3,5. Eu até acho que vou mudar essa nota, porque em comparação com os outros livros que eu li dela, eu gostei mais desse aqui. Eu já estranhei que esse livro começa diferente. A gente não começa assim com um assassinato e temos que descobrir quem foi que matou. Não, ele começa bem, tipo, romance de época, clássico, gótico, tipo Jane Eyre, sabe? Ele começa bem assim. Um casal ali, o cara conhece ela, eles vão morar num casarão que ele queria muito. Tem uma amiga dela que ele não gosta, eles não se dão bem, então vivem brigando. A família também não é muito a favor, porque ele não tem dinheiro e ela tem muito dinheiro. E aí, um belo dia acontece uma coisa aqui, e aí a gente fica, nossa, e agora? E a história vai se desenrolando, e o final, eu fiquei, mas também, depois eu parei para refletir, foi legal, foi inesperado, sim. Então, assim, é muito da experiência que você tem no momento que você termina de ler uma coisa. Geralmente, a gente tem que amadurecer a leitura, sabe? Porque isso acontece muito comigo. Eu leio, e aí dei 3 estrelas, né? Digo, não foi tão bom assim. E aí passa o tempo, eu leio outros livros, eu começo a pensar naquela história, começo a refletir e pensar, mas acho que foi bom esse livro mesmo, hein? Eu acho que ele merece mais. Isso sempre acontece comigo. Então, esse aqui é um desses livros. Gostei bastante. Eu acho que
pode ser um dos favoritos aí da autora, tá? Mesmo eu tendo dado nota 3, tá? Mas, então, enfim. É porque Agatha Christie não é uma coisa tão surpreendente, porque é uma leitura clássica, né? Já foi escrita há muitos anos, então alguns plots são muito batidos, mas entretém, você fica interessado. Eu adoro investigação, fazer teorias, quem foi que matou, me surpreender, então eu acho que funciona bem Agatha Christie. O próximo livro eu dei a nota 3 também. Gente, que show de nota 3 foi esse mês? Nem eu tô acreditando, tá? Mas eu acho que ele merece mais de 3 também. É que eu penso assim, foi um livro bom, né? Foi. E livro bom é nota 3, né? Segundo o Scooby. Então por isso que eu dou nota 3, tá? Mas eu acho que ele merece mais também. Ai, gente, foi A Oração dos Miseráveis, que é um livro que a editora Trama lançou. É o segundo livro de fantasia deles. Ele é bem diferenciado, já começa pelos personagens, gente. Os personagens são muito diferentes. Ela é uma órfã humana, tá? Ela, tudo bem. Aí temos o Ratazana, que ele é um carniçal que se alimenta de carne humana, aquela coisa. Eles vivem no submundo, nos esgotos. Só que ele é mais inteligente que os outros da espécie dele. Ele vive ali entre os humanos e tal. Só que ele tem escondidinho assim com ele aquela sede, assim, sabe? Igual os vampiros. Então, ele fica entre aquele limiar ali do bem e do mal. E aí a gente tem o Mastro, que é o Homem de Pedra, que ele tem uma doença, um problema, que o corpo dele vai se calcificando e ele tem que estar sempre em movimento e tal, ele tem que injetar um antídoto, um remédio para ele poder ter mais tempo de vida. Só que aconteceu um negócio ali, uma explosão num lugar, e eles estão meio que culpando eles, porque eles foram meio enganados, eles são ladrões, né? E eles são amigos e tal. O Ratazana acolheu a Kari e levou pra casa do Mastro, e aí eles se tornaram muito amigos. E o Mastro e ela são mais amigos, e o Ratazana fica vai e volta, sabe? Fica assim. E aí, eles têm que meio que provar inocência, eles são presos, ela consegue escapar, o Ratazana também, mas o Mastro fica preso ali, sofrendo, sem o negócio que ele precisa, e aí ele quase morre, e assim vai acontecendo, e tem algo a ver com os sinos e deuses que estão voltando, uma confusão, gente, uma confusão legal, sabe? Só que eu achei que ficou um pouco sem resposta, porém é o primeiro livro da série, então talvez seja só uma iniciação e depois o autor venha trazer. Mas também é o primeiro livro do autor, então para primeiro livro, nossa, ele criou um universo muito interessante, muito legal aqui, muita coisa acontecendo. Então assim, recomendo, tá? Podem ler sem medo aí que vocês vão gostar. Próximo livro, eu dei nota 4, que foi um clássico, Jardim Secreto, essa edição linda. Eu sempre quando pego essa edição na mão eu falo a mesma coisa, essa edição é linda, mas ela é linda, o que eu posso fazer? Gostei bastante, é um livro simples, mas ele passa lições muito bonitas. As crianças são muito mal educadas no começo, porque elas não têm amor, não tem quem cuide realmente delas, né? Esqueci o nome da menininha agora. Ela se muda pra casa de um tio dela, acho que é, porque os pais dela morreram, já não davam muita bola pra ela, ela era cuidada pelas criadas e tal, porém ela era sempre muito mal educada e tal, porque ela não aprendeu a ser diferente. E agora aqui com esse jardim secreto, ela descobre as chaves do jardim secreto, que era o jardim da falecida esposa do tio dela, e que ele mandou fechar, e ficou fechado por 10 anos, porque a mulher morreu, né? E ela descobre, e aí começa a ir lá naquele jardim, e aí ela acha um outro personagem que tava perdido ali naquele casarão, e começa a apresentar as coisas pra ele. Gente, é muito bonita, muito lindo de ver. Eu com certeza já assisti esse filme, mas eu não lembro, assim, se eu realmente assisti ou não, tá? Devo ter passado, assim, numa sessão da tarde, eu devo ter visto umas partes. Mas eu não lembro 100% do filme, mas é muito, muito bonitinha essa história. O próximo livro, 4 estrelas, também é de dar medo, gente. Esse foi um desafio de ler um livro de terror, um gênero que eu quase não leio, que é de terror, e foi O Silêncio da Casa Fria. Ele também fez parte da MLI. Esses dois fizeram parte da MLI, se não me engano. Cumpri algum desafio lá. Esse daqui, eu fiquei assim, nossa, eu tenho que ler de dia. Mas acabei lendo à noite, porque eu queria ler, e aí acabei lendo à noite. Mas aqui, mais ou menos, a história basicamente é a Elsie foi pra um casarão, o marido dela morreu. Gente, isso acontece muito, né, nos livros. Esse casarão bem estranho, todo escuro, assombrado, tem um sótão, tem porão, tem, sabe? Ninguém quer trabalhar lá, tem alguma coisa suspeita, alguém morreu lá, uma confusão, sabe? E de repente ela começa a fuçar lá. Só que assim, no presente, ela está num hospital psiquiátrico
acusada de ter botado fogo na casa. E aí, a gente volta no passado pra ela contar pra gente o que aconteceu. E assim, vai intercalando entre o médico conversando com ela, tentando entender. Ela não lembra, ela não fala, então lembra muito a paciente silenciosa. Ela escreve algumas coisas e vai contando. E aí, ela encontra esses... eu acho que eu posso contar, porque deve estar na sinopse. Todo mundo que eu vejo falar desse livro fala desses companheiros silenciosos, sabe? Gente, é sinistro. Esses companheiros silenciosos são sinistros, sabe? Ai, não vou contar muito, mas assim, eu tava lendo, deitada na cama, e aí o Gui, meu marido, né, chegou pra mim e falou: você viu o que o Alvin tá fazendo? O tipo do Alvin é o nosso cachorro, né? E aí eu disse: não, e eu lendo o livro. E aí ele disse: ele tá lá parado, olhando pra parede, do nada, assim, bem esquisito. Daí eu fiquei: nossa, dizem que cachorros e gatos, animais enxergam as coisas, né? E eu já fiquei assim, ó, chega de ler por hoje, vou fechar esse livro, não quero mais ler porque tem coisa sinistra acontecendo. E ele ficou uns dias assim, tipo, parava no meio do corredor, do nada, e ficava assim, olhando, esquisito, e eu fiquei: minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Mas é muito legal, o livro, o final é bem surpreendente, também recomendo pra vocês darem uma chance, tá? Eu fiquei um pouquinho de medo, pensando um pouquinho, mas depois passou, então acho que é bem tranquilo. Se eu consigo ler, vocês conseguem, tá? Que sou medrosa. O próximo livro também fez parte da MLI, eu dei nota 4, que é esse mangá aqui, A Menina do Outro Lado. Esse é o segundo volume, eu tenho mais 2 ali que já foram lançados. E uma história fofinha, né, do Sensei e da Shiva. Eu li junto com o Enzo, ele ficou achando engraçado, ele ficava perguntando tudo que estava acontecendo aqui. Não é um livro para criança, tá? Mas ele queria saber, e aí eu tava com o livro e aí eu acabei lendo pra ele. Não vou falar muito pra vocês porque é o segundo volume, né? Mas é fofinho, bonitinho, e eles têm que descobrir o que está acontecendo, e gente que não era pra aparecer, aparece, e é estranho mostrar esse livro, porque é o contrário, né? Agora esse livro, gente, este livro foi os 5 estrelas do mês, tá? Então vocês fiquem ligados aí que livro é que eu dei 5 estrelas. Eu senti, muitas vezes o livro não merece 5 estrelas, mas quando eu sinto no meu coração que é um livro 5 estrelas, aí eu dou 5 estrelas, que foi esse livro aqui, A Trança, também fiz parte da MLI. Eu não tava dando nada pra esse livro, tá? Eu pensei, vou ler sim e tal. Curtíssimo, 200 e poucas páginas, 206 páginas. Conta a história de 3 mulheres, cada uma mora em um lugar. Uma mora na Índia, uma mora na... na Itália. E a outra mora no Canadá, acho que é isso. A Smita, ela junta cocô das pessoas com a mão. Esse é o ofício dela. Muitas vezes ela não recebe nada, na verdade ela não recebe dinheiro, ela recebe migalhas, assim, alguém dá um arroz, um não sei o quê. Mas ela é obrigada a fazer isso, a mãe dela já fazia isso, passou pra ela. Mas ela não quer passar pra filha dela, ela vai com o cestinho todo dia, porque não tem banheiro lá onde eles moram. E aí eles fazem tudo a céu aberto, e as pessoas que têm mais condições cavam um buraco no quintal e fazem ali. E aí é ali onde ela vai limpando. Ela vive impregnada com aquele cheiro, ela prende a respiração pra não ficar respirando aquele cheiro, então ela já tem problema de respiração. Gente, é horrível. Eles comem rato, gente. Pelo amor de Deus, que situação. E eu não fui a fundo, não deu tempo de procurar se é real isso, se acontece mesmo, mas eu creio que seja, que a autora se inspirou sim. E aí a filha dela vai pra escola, sofre, ela gasta tudo que ela tinha de economia pra subornar lá o cara da escola pra ela poder estudar. E ele humilha ela. Ela fica muito chateada, ela resolve mudar a vida dela. Paralela a isso, tem a história da Júlia. Ela trabalha num ateliê do pai dela que faz cabelo, peruca e tal. E acontece um acidente com ele e ele fica em coma. E agora ela precisa cuidar de tudo ali. Ela é bem jovem, acho que ela tem uns 17 anos. E nisso ela conhece um cara, se apaixona. É uma paixão meio proibida, assim, porque ele é da Índia, se não me engano, é imigrante. E ele se encontra escondido e tal. E, gente, muita coisa acontecendo ali também, tá? E aí tem a terceira história, que é da... Eu não lembro os nomes, gente. Eu li bem no começo do mês. Da Sarah, que ela é uma workaholic, ela é advogada, ela tem 3 filhos, ela é divorciada, ela é uma mulher bonitona, 40 e tantos anos, vive sempre ativa e tá sempre bonita e sempre quer, sabe, mostrar que ela é melhor e tal. Ela é assim. E aí um dia ela desmaia numa audiência e tem que ir pro médico, ela descobre um problema bem grave que vai mudar totalmente a vida dela, tá? Então basicamente é isso. 3 histórias de 3 mulheres que sofrem coisas diferentes, elas têm diferentes problemas, mas nenhum é menos importante do que o outro. E como que no final
vai entrelaçar a história dessas 3 pessoas sem elas se conhecerem, como que uma vai fazer parte e vai ajudar a outra. Ai, gente, eu acho que falei demais, né? Mas é porque eu gostei mesmo. Ah, gostei muito desse livro. Achei que com poucas páginas a autora conseguiu entregar muita coisa aqui, muito reflexivo. Nossa, eu amei. Recomendo pra vocês, tá? Próximo livro, nossa, tô falando demais hoje. Próximo livro, O Menino do Bosque, dei 3 estrelas, tá? Esse foi a leitura coletiva do Justi Clube. Todo mundo esperava mais desse livro. Quem começou a ler Harlan Coben por esse, ficou meio assim, e é isso? Quem já leu sabe que não é o melhor do autor, né? Porque fala um menino do bosque. O que você espera? Você espera um menino no bosque perdido, as pessoas investigando, descobrindo como que ele apareceu lá ou o que aconteceu. Mas não. Isso já aconteceu, é só na primeira página que aparece um menino do bosque perdido, ele vivia no bosque e tal. Anos se passam e é outra história que não tem nada a ver, que é uma garota que sumiu. Depois ela aparece. Tem uma intriga ali toda de traição, de política, sabe? Que não tinha nada a ver com isso ali. Mas ficou várias perguntas no ar, tá? Várias perguntas sem respostas. A gente queria saber muito do passado desse personagem, do Wilt, que é o menino do bosque, que é o que investiga as coisas ali. Ele é todo esquisitão, a gente não sabe quem é os pais dele, quem deixou ele no bosque, sabe? Só que eu fiquei sabendo que o autor está escrevendo uma continuação para este livro, então eu fiquei, muito bem, muito que bem. Precisava realmente de uma continuação. Então vamos ver na continuação. Não é o melhor do Harlan, tá? Mas ainda assim é bom. O próximo livro eu gostei bastante também. Eu dei 3 estrelas e meia. Menina Feita de Estrelas. Esse é um livro que eu não dava muita coisa também, tá? Porque é um livro young adult, eu não curto muito young adult, então eu fiquei meio assim. Só que ele trabalha 2 temas muito interessantes aqui. O primeiro é sobre estupro. Temos os irmãos gêmeos aqui, tá? Eles são muito apegados e a gente se apega aos 2 no começo, vê a relação deles, eles olham as estrelas, eles são, sabe? E aí, de repente, o irmão dela é acusado de estuprar a namorada. E aí ela fica assim, como que o meu irmão que eu convivo a vida inteira fez isso? Eu não posso acreditar. Mas ao mesmo tempo, a menina era uma amiga dela que jamais mentiria, não teria motivo. Ela foi pro hospital, tudo. Então ela fica ali naquele meio que ela não sabe o que ela faz. E eu fiquei assim também, meu Deus, o que ela vai fazer? Como é que ela vai agir? E ela toma a decisão certa. É muito legal de ver como não se conserta as coisas. E o livro terminou e as coisas não ficaram consertadas. Porque a vida da gente não é assim. Não tem um final feliz assim, depois de um acontecimento trágico. A gente vai levando a vida. E é realmente o que aconteceu nesse livro aqui. Ela foi levando a vida. Paralelo a isso, tem coisa de se assumir. Ela é bissexual, mas a amiga dela, que é ex-namorada, é lésbica, mas ela é trans e ela não consegue ainda contar pros pais dela, porque eles queriam muito uma menina e acham ela linda e tal, minha menina, e ela fica assim, como que eu vou contar pra eles que eu não me sinto uma menina? Mas eu também não me sinto um menino, então assim, ela não é nem ela e nem ele, e ela não se define, entenderam? Então trabalha um pouco esse tema assim que eu achei bem interessante e gostei de conhecer. Também recomendo muito pra vocês esse livro. O próximo livro é da Agatha. Tenho 2 da Agatha pra mostrar. Os 2, eu tô dando 3 estrelas pra tudo, tá? Vocês já perceberam, né? Mas tem os que eu gosto mais, os que eu gosto menos. Esse daqui é Fácil Matar. Tem uma senhorinha lá no trem, e daí o cara que o policial, o Luke Fitzwilliam, senta do lado dela. Ele tá indo fazer uma aposta de cavalo, acho que é isso. E aí eles começam a conversar e ela começa a falar que vai ir lá denunciar um crime e tal, de um assassino que tá ali no vilarejo onde ela mora, matando todo mundo. A próxima vítima ela já sabe quem vai ser, é o doutor não sei das quantas e tal. E ele fica intrigado com esse assunto, tá? Passam uns dias, ele pega o jornal e vê que o cara, o doutor tal, morreu. Daí ele já fica assim, como assim? Aí passa, não sei se passa dias também, ela é morta, atropelada. Aí ele fica, não, alguma coisa tem aí. Ele é um policial aposentado. E aí ele resolve ir meio que disfarçado pra esse lugar, disfarçado de escritor, de sobrenatural e coisa. Ele quer fazer uma pesquisa e ele fica na casa lá de uma prima de um primo dele, e aí ele se faz de primo e tá, e começa a investigar todo mundo que pode estar. E aí eu pensei, desde a hora que apareceu um personagem aqui, determinado ali no livro, eu pensei, é esse cara aí, eu tenho certeza que é esse cara. E aí chegou no final, eu disse, fiquei assim, aí, depois, a Agatha Christie foi lá e mexeu os pauzinhos dela
e me revelou outra pessoa. Aí eu fiquei, muito bem, você me enganou, dona Agatha. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu achando que estava abafando, que já tinha adivinhado e não tinha adivinhado coisa nenhuma, tá? Então, esse é o resumo desse livro, tá? O outro que eu li, Um Gato Entre os Pombos. Esse daqui se passa numa escola de meninas. Umas professoras começam a morrer. Tem a ver com o príncipe, com um tesouro do príncipe escondido. Tá tudo embolado ali naquela história. Eu achei legal, mas esse até agora é o menos favorito da Agatha, tá? Então, gostei também. É sempre legal, é sempre gostosinho de ler, né? Não teve nenhum assim que eu não gostei desse livro. Todos eu gostei, uns mais, outros menos. Então, esse daí. E o último, eu acabei de ler, foi o último que eu li, esse que eu dei 4,5, gostei muito também. Ai, gente, Os Garotos do Cemitério. Esse livro é muito legal. Primeiro que ele tem fantasia, né? Uma fantasia bem legal de bruxos. Aqui eles adaptaram, porque é uma palavra neutra, só que na nossa língua não existe essa palavra neutra, aqui na nota da editora. Então, eles, para se referirem a bruxos e bruxas, eles se referem aqui como bruxas, tá? Então, a gente tem os bruxos ali, eles são uma comunidade, alguns moram no cemitério, ali tem uma igreja, um cemitério e tal. E os bruxos homens, eles conseguem libertar espíritos ou ajudar na passagem e tal, mais ou menos isso. E as bruxas mulheres, elas são curandeiras. Muitas delas têm profissão de enfermeira, médica e tal, tá? E aqui a gente tem me fugiu o nome dele, Yadriel, tá? Que eles têm que fazer a iniciação. E ele não fez a iniciação dele ainda, porque ele é uma menina, na verdade. Só que ele é trans. Esse aqui, ó. E ele quer ser um bruxo, só que a família dele não aceita. A mãe dele aceitava, só que ela morreu. E aí ele quer fazer a iniciação sozinho, porque ele se considera um bruxo. E aí ele vai lá, mexe os pauzinhos dele lá, tenta fazer a iniciação e dá certo. Só que aí acontece uma coisa que todo mundo começa a sentir que alguém morreu. E aí eles descobrem que quem morreu é o primo deles, Miguel. Só que não tem corpo, aí é muito estranho. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, essa iniciação dele invocou um espírito, que é o Julian. Mal-humorado, bad boy e tal. Só que muito engraçado. E aí ele vai ter que ficar junto porque ele quer saber se os amigos... Ele não sabe como ele morreu, como que ele tá ali, como que ele foi parar no cemitério. E aí ele que tá preocupado com os outros amigos dele. E aí eles vão convivendo assim, passam os dias e tal, eles estão procurando os amigos dele. E eu não vou falar mais nada, tá? Então é muito legal em ver esses dois temas trabalhados, tá? O Julian é gay e a Adriel também é gay. Só que ele é trans. E ele precisa se provar bruxo pra ele mesmo e ele precisa se provar pra família dele, pro pai dele aceitar, sabe? E essa temática, assim, essa como é que eu vou dizer? Aceitação, o jeito que acontece, é muito interessante de ler. Eu gostei muito, eu fiquei conhecendo mais como que é a vivência de pessoas assim. Nossa, é muito legal, gente. Realmente, eu curti bastante a fantasia, essa coisa de bruxo. E aí eles vão comemorar o Dia dos Mortos, sabe? Tem uma celebração, toda aquela coisa mexicana. É muito legal essa parte. E essa parte da aceitação ali. E o romance também é tão fofo. Não é insta-love, é uma coisa leve que acontece, assim, sabe? Porque, assim, eu já li livros LGBT que tá tão forçado que o autor quis colocar o LGBT, quis fazer para as pessoas lerem e falarem que é um livro que tem representatividade, que você sente que o negócio é forçado, sabe? E aqui não, aqui é muito natural, muito mesmo. Nossa, recomendo demais para vocês. Bem legalzinho. Agora vocês me contam aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito do mês. Comente aqui que eu quero muito saber, tá? Um beijo